salvação. Porque se você olhar para Lucas, capítulo 15, nós vamos encerrar hoje a série de mensagens sobre o filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 32, o texto diz assim: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai convida o filho mais velho para que ele entre na festa e desfrute de um banquete. Porque se você ler, por exemplo, Isaías capítulo 25, você vai perceber que está lá uma profecia que nos garante que no final de tudo, Deus dará uma festa. Deus oferecerá um banquete. O problema é que alguns desfrutarão do banquete, mas outros ficarão de fora dessa festa. Se você ler Mateus capítulo 8, versículo 11, Jesus diz que muitos virão do Oriente e outros virão do Ocidente. E segundo ele, Deus irá oferecer um banquete. E os seguidores de Jesus se assentarão à mesa. Com quem? Com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então me parece que no Novo Testamento o convite é feito. E aqueles que rejeitam Cristo não participarão do banquete. Concorda comigo? Aqueles que não se submeterem ao convite da graça, aqueles que não se permitirem ser guiados por Jesus e pelo Evangelho, não participarão desse banquete. Um banquete que foi conquistado por meio do sacrifício expiatório de Jesus. A pergunta é: quantos aqui querem participar do banquete da graça? Levante sua mão. Eu também quero. Eu não quero ficar de fora dessa festa, a festa dos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Eu não quero ficar de fora desse banquete que representa essa graça escandalosa, esse amor incondicional que nos alcança e que tem poder para mudar a nossa vida. E se você olhar para o Novo Testamento, há um banquete que a gente oferece pelo menos uma vez por mês aqui na igreja, que nós o chamamos de ceia do Senhor. É o banquete. Porque a ceia do Senhor representa essa festa, representa essa partilha, representa essa mesa que é posta, e Jesus está ali partindo o pão, Jesus está oferecendo o cálice e dizendo assim: venham. E se vocês olharem para o texto que está lá no Novo Testamento que fala sobre a ceia, tem alguém que também está perto, Judas. Mas mesmo estando perto de Jesus, e olha que estava sentado à mesa também, mas não participou do banquete. Por quê? Porque não tinha entendido o Evangelho de Cristo. E há no texto da parábola alguém que Jesus, representado pelo pai da parábola, está dizendo assim: venha, entre, participe, não fique de fora, não rejeite a graça. Eu também tenho interesse que você desfrute daquilo que eu preparei, não apenas para o filho mais novo, que de uma maneira rebelde abriu mão de tudo e se enveredou de maneira leviana, mas que se arrependeu e voltou. E é preciso que a gente entenda que enquanto o pai da parábola está tentando convencer o filho mais velho a entrar e participar do banquete, a festa já está rolando, sim ou não? A festa da graça já está acontecendo. Deus, Ele está alegre porque aquele que havia se perdido foi achado. E sabe qual é a minha impressão? É que tem gente que entra aqui e enxerga o banquete, se aproxima do banquete
está até dentro de uma comunidade que é fruto desse banquete da graça, mas infelizmente não consegue desfrutar plenamente daquilo que foi conquistado por Jesus. E como eu quero encerrar com a proposta que foi apresentada pelo Tim Keller. Tim Keller diz que há 4 maneiras para a gente experimentar e participar dessa festa. Há 4 maneiras. A primeira maneira é a gente compreender que a salvação é experimental. Escute isso com atenção. A salvação que nos é oferecida, ela é experimental. Por quê? Quando você participa de uma festa, quando você vai a um banquete, quando você chega no lugar e encontra uma mesa farta, preste atenção, e você é convidado a participar daquela refeição, você há de concordar comigo que quando a gente participa de uma festa assim, quando a gente se assenta a uma mesa e começa a absorver, começa a ingerir tudo aquilo que foi colocado sobre aquela mesa, porque alguém está festejando alguma coisa, naturalmente, aquele banquete é para nos apetecer. Aquele banquete, de uma certa forma, toca até os nossos sentidos. A visão, o olfato, o paladar, a audição. E tanto os sentidos, como também a nossa necessidade, são elementos que são supridos, são saciados, quando nós participamos de um banquete. Por quê? Porque o banquete traz a ideia de que a salvação de Deus, ela tem que ultrapassar a linha de um mero conceito, ou de um mero dogma. Infelizmente, com essa tendência nossa de sistematizarmos o Evangelho, e eu concordo com aqueles que dizem que o Evangelho está para além de um compêndio teológico, porque tem gente que coloca o Evangelho dentro de uma literatura e o define de maneira tão sistemática que às vezes essa própria teologia sistemática, ela se contradiz, porque o Evangelho, como ele representa a própria pessoa de Jesus, então eu chego à conclusão que não existe nenhuma teologia sistemática que consiga condensar o tão grande amor de Deus, sim ou não? Não existe. Pode ser o melhor teólogo do mundo, pode ser o melhor artigo de teologia do mundo, pode ser a melhor elucubração filosófica que você já possa ter ouvido, pode ser a melhor argumentação lógica, mas nem a própria Bíblia contém a profundidade desse amor, contém o que é suficiente. Então eu pergunto a você, salvação tem que ser mais do que um conceito, um dogma. Salvação para nós tem que ser algo que a gente experimenta de verdade, de maneira concreta, de maneira palpável, de maneira tangível. Porque tem gente que quando você pergunta sobre a sua salvação, ela até consegue concatenar algumas ideias, consegue elaborar conceitos muito arrumadinhos sobre a sua própria salvação que foi conquistada na cruz. Mas você não percebe nessa pessoa, e sobretudo na sua fala, talvez uma experiência mais concreta com essa salvação. De perceber na sua existencialidade, perceber na sua caminhada, essa salvação moldando o seu próprio caráter. Entende? Essa salvação se manifestando de maneira notória, de maneira explícita, a ponto dos outros se impactarem com essa salvação que foi experimentada de maneira tão real que ela exala a ponto de influenciar outros que estão no nosso próprio entorno existencial. E eu confesso para vocês que eu tenho uma preocupação muito grande, sobretudo com as igrejas históricas,
que do ponto de vista intelectual, do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, geralmente igrejas históricas, como por exemplo a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e algumas outras igrejas históricas, elas desenvolvem uma plataforma teológica, elas desenvolvem conceitos muito bem arrumados, muito bem sistematizados, mas o que adianta conceitualmente você definir a salvação se você não consegue percebê-la, se você não consegue detectá-la, se você não consegue experimentá-la de maneira real? O que adianta? E se a salvação, na parábola do filho pródigo, é uma festa, é um banquete, então salvação é muito mais do que um conceito religioso. É algo que deve ser experimentado no nosso dia a dia. E por que eu estou dizendo também tudo isso? Porque alguns teólogos, eles, quando pensam sobre salvação, eles desenvolvem uma articulação teológica a partir de categorias legais. A prova é que nós temos a chamada justificação forense. Quem é advogado aqui sabe do que eu estou falando. Uma graça que diante do tribunal de Deus nos justificou. E por causa desse veredito de Jesus, por ele ser inocente, e por ele inaugurar o processo da chamada morte substitutiva, quando ele mesmo nos substituiu na cruz, a partir desse ato jurídico celestial, entende, meu amigo João Milton, grande advogado aqui da nossa região, esse ato forense de Deus, esse amor forense que nos justifica frente ao tribunal e frente às acusações. Jesus bebe o cálice da ira de Deus, e por causa desse ato forense de Jesus, hoje nós somos justificados por causa do seu sacrifício. E aí tem teólogo que trabalha a salvação a partir apenas de categorias legais, a partir de conceitos legais, e aí a salvação se torna uma coisa meramente legal e objetiva. Mas se eu olho para a parábola e percebo que Jesus, ele tenta trabalhar a salvação a partir do símbolo de um banquete, de uma refeição, de uma festa, que alguém está experimentando, porém, alguém, por causa da sua religiosidade, abre mão dessa festa. Então, para mim, salvação é mais do que uma questão legal e objetiva. Salvação é uma questão experimental e também subjetiva, entende? Porque ela vai acontecendo aqui dentro. Ela vai trabalhando a minha interioridade. Ela vai mudando os meus valores. Ela vai substituindo tendências pecaminosas por sentimentos que realmente me fazem ter a consciência que eu posso me parecer com Jesus. Você quer ver uma coisa? Por que salvação tem que estar para além de um conceito dogmático e transitar pela dimensão experiencial ou experimental? Quer ver uma coisa? O que adianta você dizer veementemente que acredita na graça de Deus, se de fato você não experimenta a doçura dessa graça? Uma fé racionalizada, uma fé do ponto de vista filosófico até argumentada, mas uma fé que não experimenta essa doçura, essa graciosidade do sagrado e do divino. É a mesma coisa de você saber que o mel é doce, mas você não tem a exata noção da doçura daquele mel, porque você nunca experimentou. Mas você sabe que ele é doce ou não? É como se o seu coração estivesse, aqui, vem comigo, empanturrado de medo e de culpa. E você diz que acredita na misericórdia de Deus, mas de maneira abstrata, de maneira metafísica, de maneira conceitual, entende? De maneira teológica, mas você não experimenta a profundidade dessa misericórdia, que a Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, que se renovassem diariamente, nós seríamos o quê? Então isso é mais do que um conceito, não? Isso é uma vivência diária com Deus.
É como você dizer para mim que acredita que Deus tem um controle de tudo, mas na hora que o pau quebra, na hora que o lombo esquenta, na hora que o casamento entra no calabouço do divórcio, na hora que um filho sofre uma tragédia, na hora que você se vê diante desse problema que assusta os brasileiros, o desemprego, quando você lida com as suas maiores contingências existenciais, quando você lida com seus maiores problemas, quando as crises te assolam, você que diz tanto, é verdade, Deus está no controle, mas a sua fala, ela é retórica, entende? Ela não é experimental. É por isso que eu gosto muito quando Jó disse assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de tudo que eu passei, agora eu não conheço mais você, Senhor, de ouvir falar, mas os meus olhos, aqui ó, a experiência concreta, os meus olhos contemplam a tua face. O meu desafio nessa noite é que a sua salvação deixe de ser uma crença, um dogma, um conceito, e se torne algo tão forte, tão presente, que você entra nessa festa e você vê o amor de Deus exalando e alcançando o seu coração. Gente, isso aqui é muito sério. Se salvação é um banquete, então é mais do que um conceito religioso. E eu gosto muito desse lance de experimentar Deus. Quer ver? Me acompanha aqui. Alguns teólogos e alguns pensadores cristãos. Quer ver? Primeiro pensador, e eu quero me valer da sua capacidade criativa e da sua inteligência. Rubem Alves. Rubem Alves diz o seguinte: Deus jamais deveria ser objeto do meu pensamento e do seu. Deus não pode ser objeto de pensamento. Deus tem que ser objeto de degustação. Aí ele completa dizendo: provai e vede que o gosto de Deus é bom. Aleluia mesmo, Robson. Porque esse tipo de frase que sai de uma mente tão brilhante como Rubem Alves, que há pouco tempo faleceu, é um tipo de frase que para mim sintetiza muito. Deus não pode ser algo simplesmente racionalizado, como alguns querem aqui. Basta a gente começar a transitar pela sobrenaturalidade, alguns racionalistas aqui reagem. Mas também basta a gente também dizer que a fé também é racional. Os que gostam de experiências místicas ficam preocupados porque o pastor está sendo racionalizante demais. Não! Deus está acima das nossas racionalizações. Deus está acima das nossas experiências místicas, porque Deus é Deus. E aquilo que você acha que Ele já fez por você, nada se compara com aquilo que Ele pode fazer hoje. Amém, irmãos? Essa salvação tem que ser experimentada. Um banquete hoje à noite aqui foi posto para nós. Outra frase. A frase de Santo Agostinho, teólogo da cristandade. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: quando eu decidi experimentar Deus, eu cheguei à seguinte conclusão: Deus me é mais íntimo que o meu íntimo. Joel, os professores de português captam muito fácil esse tipo de frase, que o português aí está comendo solto. Deus me é mais íntimo que o meu íntimo. Assim disse Santo Agostinho. Ou seja, não é uma coisa ilusória, vocês entendem isso? Para Santo Agostinho, Deus não era fruto de meras cognições, pensamentos e devaneios soltos, não. Para ele, Deus era mais íntimo que o seu próprio íntimo. Tenta imaginar um trem desse. Alguém presente, real, concreto, manifestado na vida de Santo Agostinho. Aí vem a frase do Leonardo Boff. Leonardo Boff vai dizer o seguinte: por isso, se você quer mesmo experimentar Deus, já que salvação é mais do que um conceito, e sim algo experimental,
mergulhe de cabeça no amor dele, porque quanto mais você se lembra que ele amou, e mais você mergulha nesse amor que é largo, que é alto, que é profundo, quanto mais você adentra nesse amor escandaloso, quanto mais você percebe essa graça incondicional, mais você experimenta Deus na sua vida. Assim disse Leonardo Boff. E aí eu peguei a frase de uma pessoa, um autor desconhecido, mas na verdade até agora eu não entendi a frase. Se há alguém nesse auditório que conseguir captar essa frase aqui que eu vou dizer, eu gostaria que me ajudasse, que nós estamos gravando e amanhã a mensagem já está na internet postada. A frase é: experimentar Deus é como experimentar um sapato. Se o número for pequeno, é doloroso. Mas se o pé cabe no sapato, é prazeroso. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê inteligência para entender uma frase tão simples. Experimentar Deus é como experimentar o sapato. Se o número for pequeno, viver com Deus é algo muito o quê? Doloroso. Agora, se o pé der certinho no sapato, a sensação é prazerosa. Quero lhe dizer que o que Deus fez por você é mais do que você possa imaginar. O que Deus conquistou para você na cruz é mais do que você pode articular na sua mente. E eu quero que você, atenção, olha aqui para mim, convide esse Deus para dentro. Já que Ele nos convida para dentro dEle, para o banquete dEle, para a festa dEle, convide Deus para dentro da sua célula, convide Deus para dentro da sua história, porque quanto mais Deus em mim, quanto mais Deus em você, quanto mais você o reconhece e entende, e começa a dizer: Senhor, eu reconheço que Tu estás acima de tudo que eu posso imaginar, com certeza você terá experiências todos os dias, porque um Deus que está acima de experiências místicas e de racionalizações, Ele tem poder para nos surpreender todos os dias da nossa vida. Por isso que é inadmissível um cristão que se diz ser salvo dizer que a vida cristã não tem graça, porque quem realmente experimenta Deus, todo dia é dia de graça, de bondade, de amor, porque Deus vai nos enchendo com a grandeza dEle. Salvação é experimental. Você quer experimentar Deus? Salvação também, ela é material, sabia? Porque refeição é uma experiência física, sim ou não? Comer. Algo material, sim. Alguém aqui já jantou hoje à noite? Levante sua mão. Alguém aqui, depois da celebração, ainda vai participar de algum banquete? Levante sua mão. Estou de olho. Ótimo, já sei quem é que vai sair daqui e vai participar de banquetes. Chegando lá, sua experiência será física, não? Sua experiência será uma experiência concreta, não pegar no pão, na pizza, pegar na mortadela, pegar, na lasanha. É uma experiência concreta. E Jesus deixou para nós uma refeição, não? Que de vez em quando a gente participa dela aqui, a ceia. O pão e o cálice. Eu pergunto a você, é concreto pegar no pão, sim ou não, durante a ceia? É. E pegar no cálice? É um memorial, é algo simbólico, mas é algo material, físico. Se Jesus deixou para nós uma refeição que representa o banquete da graça até que Ele venha, então significa que o nível da materialidade da nossa existência é algo importante para Ele, não? E eu quero que você me acompanhe para você não se jogar do prédio. Para que você depois não saia daqui em crise com o que eu vou dizer. Porque eu acho que nós entendemos errado a questão
da valorização divina em relação à materialidade, porque não existe religião mais materialista do que o cristianismo. Eu não estou falando do materialismo pueril, baixo, frívolo, não. Eu estou falando da materialidade das coisas que são importantes para a nossa vida. Paz, justiça, igualdade social. Elementos importantes e que dão sustentabilidade à nossa vida aqui nesse mundo material, sim ou não? O grande problema é que nós ainda temos um conceito de que, no final de tudo, Deus vai destruir tudo que Ele criou, porque a gente vai para o céu. Deus vai botar fogo em tudo, e eu acho que isso é uma contradição, porque quando Deus criou o mundo, a fauna, a flora, os animais, quando Ele terminou de criar, Ele disse que tudo que Ele tinha criado era o quê? Era bom, bom. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E Tim Keller tem razão quando ele trabalha o banquete como algo material, para a gente entender que Deus se importa com esse mundo, não? Esse universo que a gente conhece. Sabe por quê? Porque se a gente achar que no final de tudo, Deus enviou Jesus simplesmente para salvar o ser humano e perdoar os seus pecados, mas Jesus não teve interesse de inaugurar o reino para restaurar o universo, e aí eu acho que a gente entendeu a palavra que está lá em João 3,16 de maneira equivocada. Deus amou o mundo. Não diz assim, Deus amou o homem de tal maneira. Deus amou o mundo, o universo que o Pai dele criou. E a palavra grega é cosmos. Deus, Ele enviou Jesus porque Ele amava e vai sempre amar tudo aquilo que Ele criou. Só que infelizmente, com essa teologia dispensacionalista que veio lá da América do Norte, nossos irmãos americanos, quando nos evangelizaram, trouxeram a teologia dispensacionalista, que afirma categoricamente que nada desse mundo tem valor para Deus, nada. Que Deus despreza tudo, só ama o ser humano. E com isso os crentes entendem o arrebatamento como sendo essa possibilidade de Deus arrancar da terra o que é bom, que é o ser humano redimido por Jesus, e aí Ele vai mandar fogo e destruir tudo. Só que tem um detalhe. Jesus, quando ressuscitou, foi apenas no espírito? Não. Quando Jesus também ressuscitou, Ele ressuscitou no corpo. Não há dimensão mais material na nossa vida que o corpo humano. Se Ele ressuscitou o corpo, e Ele prometeu que um dia Ele iria construir novos céus e nova terra, e a palavra grega não é começar tudo de novo, mas é ressignificar, é dar como é que a gente faz no computador? A gente faz o quê? É mais ou menos isso aí, meu irmão. Deus vai recomeçar, não destruir para criar outro, mas ressignificar o que Ele já criou, para que volte a ser de acordo com o seu plano, o que, gente? Original. E aí eu quero te dar uma informação básica, para você que não entende os milagres de Jesus no Novo Testamento. Por isso, um dia desse eu explicando para minha esposa, essa ideia, a gente conversando, tentando entender a vontade de Deus. Jesus operou muitos milagres, não? Curou cegos, curou mancos, curou paralíticos. A pergunta é, quando Ele operou esses milagres, Jesus estava violando a ordem sobrenatural? Ou Jesus estava reconstruindo a ordem natural das coisas? Quem entendeu isso aqui?
quando ele expulsou os demônios, quando ele curou a lepra de um, quando ele curou a cegueira de outro, ele estava violando a ordem sobrenatural, ou Jesus estava reconstruindo a ordem natural? Porque quando Deus criou o mundo, não havia lepra, não havia cegueira, não havia paralisia, não havia injustiça, não havia pobreza, não havia desigualdade social, tudo era perfeito, tudo. Mas o pecado humano maculou esse universo tão belo e tão bonito. Com isso, eu quero te dar uma informação, porque durante muito tempo nossa teologia foi platônica, porque até hoje os filósofos orientais afirmam que o mundo é uma verdadeira ilusão. A filosofia de Platão diz que esse mundo aqui, onde a gente está, nada mais é do que uma cópia temporária de um mundo real e ideal que ainda vai acontecer. Mas eu creio, biblicamente, que nós estamos aqui porque Jesus já inaugurou o reino. E se já inaugurou o reino, tem esperança para esse universo. E todo esse caos, um dia, toda essa desordem, todo esse desequilíbrio, toda essa bagunça, toda essa violência, toda injustiça, a morte, o sofrimento, o mal, tudo isso um dia será banido, porque o reino de Deus será consumado com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. É por isso que nós temos que combater a religião que foi tão bem criticada por Karl Marx no século XIX. Karl Marx dizia que a religião não passava de um sedativo, que a religião não passava do ópio. Sabe por quê? Porque os cristãos do século XIX, mesmo percebendo a escravidão provocada pela Revolução Industrial, os cristãos do século XIX eram passivos frente às injustiças provocadas pelas indústrias, que muitas delas tinham como patrões gente que dizia ser crente. Tem razão, porque Dietrich Bonhoeffer criticou tanto os cristãos que se filiaram ao partido de Hitler, e ele elaborou a chamada teologia da graça barata, quando os crentes totalmente possuídos pela teologia dispensacionalista estão aqui e esquecem: se nós estamos aqui, nós somos sal e luz dessa terra, nós somos atalaias de Deus, nós somos proclamadores de que, a despeito do mal, a despeito da desgraça, a despeito da injustiça, nós somos os promotores de paz, de amor, de graça, de misericórdia, porque Deus está aqui nesse universo através do seu povo redimido pelo sangue poderoso do seu Filho. Então salvação é algo material. Há esperança para Teixeira. Levante sua mão e diga amém, amém, amém. Há esperança para Teixeira, há esperança para o Brasil, há esperança para o mundo, há esperança para esse universo, há esperança, há esperança, há esperança sim. Quer ver? Olha para aquela foto lá. Olha que cidade linda, cheia de maldade, cheia de violência, cheia de pobreza. Mas Cristo é a esperança dessa cidade. E eu vejo o reino de Deus já acontecendo, porque tem cristãos que estão infiltrados em cada setor dessa sociedade, e por meio deles, o reino de Deus, que é como se fosse uma sementinha, ela vai germinar, ela vai crescer, e na hora que a gente menos imaginar, atenção, querido pastor Sherman, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens, e aqueles que o amaram aqui, e que foram promotores de paz, eles reinarão juntamente com Ele, porque o reino de Deus já está entre nós. Ele é material. Ele é material. Para a gente encerrar, se é refeição, é físico, é material, mas também é individual a salvação.
Ok? Olha aqui para mim. Eu estou encerrando a série de mensagens sobre o filho pródigo. Por que será que a salvação é individual? Porque Deus tratou os dois filhos de maneira individualizada, sim? De maneira muito particular. Quem tem sido tratado por Deus aqui de maneira particular? Eu tenho sido, todo dia. Eu sinto o divino trabalhando em mim. E uma coisa eu preciso dizer, é que Deus é tão bom, que a salvação é individual porque Ele sabe que cada um aqui será tratado de acordo com a vontade dEle. Não a partir do meu olhar, mas a partir do olhar dEle. Cada um aqui é tratado por Ele. O detalhe é que se a salvação ela é individual, significa que nós temos que conhecer profundamente o Evangelho. Sabe por quê? Se salvação é uma coisa individual, para você se nutrir, você tem que comer. Sim ou não, Mary? Quem não come o Evangelho, quem não conhece o Evangelho, entende, Márcio Baia? Quem não se aprofunda no Evangelho e crê que é o Evangelho da paz, da justiça e do amor, quem não se aproxima do Evangelho, nunca passará por mudanças permanentes e profundas na sua existência. Por quê? A parábola do filho pródigo vem para provar de maneira cabal que não é simplesmente observando leis, ditames e regras que eu vou mudar. Sabe por quê? As outras religiões dizem assim, sabe como é que as religiões, todas elas trabalham? A partir disso aqui. Se eu obedecer, Deus me aceitará. O Evangelho diz que Deus já me aceitou por meio da graça de Jesus, portanto, eu decido obedecê-lo. Quem percebe essa diferença, levante sua mão. As religiões dizem, você tem que obedecer para Ele te aceitar. O Evangelho diz que Ele já nos aceitou. Ele já nos justificou. Ele nos amou lá naquela cruz. Só que esse mesmo Evangelho da graça não pode gerar em nós acomodação. Porque essa mesma graça que me ama, a despeito da minha desobediência, é uma graça que me desafia. Por isso que eu faço Celebrando a Recuperação, por isso que eu participo das celebrações, por isso que eu participo da UDF, para fazer o homem ao máximo, mulher única, por isso que eu faço parte de uma célula, por isso que eu me disponho a ser discipulado, a ser assistido, a ser confrontado, por isso que eu estou aqui, porque eu quero ouvir mais. E quero dizer uma coisa, que eu estou finalizando essa série com a seguinte sensação, que alguns podem estar pensando, pastor, esse evangelho é perigoso. Você está me dizendo que antes de obedecer, Deus já me aceitou? Já. Porque mesmo sendo pecadores, Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome dEle. Alguém aqui tem consciência disso? Clebinho, eu preciso de um favor seu, Clebinho. Eu relutei, mas eu preciso de um favor seu. Carequinha do coração do pastor, você tem que vir aqui, filho. Vem cá, faz assim um movimento para não atrapalhar ninguém aqui. Mas eu preciso fechar essa série com uma coisa. Viviane, se a salvação é individual, Deus sabe como tratar a vida de cada um. Como Ele tratou a vida do filho mais novo e do filho mais velho. E eu sei dessa, que é muito perigoso ver assim, porque a sensação que dá é que é uma liberdade escancarada. Mas a Bíblia diz em Gálatas que foi para a liberdade que Ele nos... É isso. Pendrive, só na Pivatef, que a coisa é ao vivo, está gravando. Dentro daquele ali tem um pendrive que Camila pegou. Ok? Caiu o pendrive na bolsa menorzinha da frente. Se você não encontrar, eu continuarei te amando, Clebinho. Porque me parece que eu estou livre, entende, minha amiga Cristiane aí, Igor, esse casal precioso aí que Deus está nos dando de presente.
É o outro filho que está solto, não esse aí. Tem um outro aí. Clebinho, está aqui, ó. Eu gosto de Robson, que ele dá aleluia para tudo, né, Robinho? Robson, ele vai metendo aleluia, vai para meu pastor, fica firme. Mosilei, esse amigo meu, Mosilei. Eu sou livre, e você? Alain, alguns já estão sofrendo. Como pode um pastor descer do púlpito assim? Não era assim antigamente. Alain, o que é mais fácil? De lá de cima, seu pastor impor medo a você e dizer, você vai ter que obedecer, senão Deus vai pesar a mão, vai te mandar para o quinto dos infernos. Ou é mais fácil eu te dizer, Deus ama você. Joel, eu não acredito nisso hoje. Porque se essa imposição fosse a imposição do Evangelho, quantos já teriam mudado? Mas não são as leis, não são as regras. O que muda é a gente compreender essa única verdade. Deus nos amou em Cristo Jesus. É a única verdade que você tem que entender no Evangelho. Deus amou você por meio de Jesus Cristo. E quando eu sei disso, sabe o que eu aprendo no finalzinho? É que Ele me salva para viver em comunidade. Isso, em comunhão. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Ele, quando nos oferece uma refeição, você não come, você não participa, Jornal, de um banquete sozinho. Geralmente numa festa, seus grandes amigos estão lá, seu pastor, diga-se de passagem, os seus companheiros de caminhada. Você sempre chama. Quando Deus nos convida para o seu banquete, é porque Ele quer que nós vivamos em comunidade, em comunhão. Por quê? Porque Deus ama os relacionamentos. Por isso que célula é um sonho de Deus para cada pessoa dessa igreja. Deus não salvou você para você criar o seu quadradozinho aqui e entrar aqui e ir embora sem se importar com alguém ou alguém se importar com você. Você não foi salvo para dizer, eu fui salvo que os outros se lasquem. Você foi salvo para ser bênção na vida de alguém, para viver em comunhão com seus irmãos, para que por meio de você a graça de Deus também seja oferecida e que por meio de você Deus convide outros para o seu grande banquete. É muito bom te ver, Tiago. Essa é a sua família, meu filho. Essa é a sua igreja. Porque tem uns aí que dizem, eu creio em Cristo, mas não sou religioso. Eu creio em Cristo, mas acho que posso viver fora da igreja. Quem diz assim, deve ter se decepcionado muito com a igreja, a instituição. Porque a igreja da Bíblia, a igreja corpo de Cristo, o corpo orgânico, ela é muito importante para que nos tornemos pessoas mais parecidas com Jesus. Quem aqui declarar que não precisa dessa igreja, que não precisa de célula, não precisa ter comunhão com ninguém, nunca conheceu a graça, porque a graça me faz viver com os outros.